Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina de município e arranjos interfederativos. No nosso primeiro encontro a gente fez a apresentação da disciplina, falamos um pouco dos métodos de ensino e aprendizagem e dos métodos avaliativos. A gente falou qual é o objetivo da disciplina, que é compreender de que forma ocorrem as inter-relações, as associações entre os entes federativos a partir da governança municipal. Óbvio, também é objetivo da disciplina, como a gente falou, compreender o município enquanto um ente autônomo, descentralizado, que possui administração, questões financeiras, jurídicas, políticas próprias, além de seus objetivos. E também, óbvio, a disciplina ela conclui pensando quais são as formas de interarranjos, ou seja, de associações dos municípios com os outros entes federativos, como o Estado e a União, e também entre outros municípios a partir não só, mas também das regiões metropolitanas. Então, isso a gente viu no nosso primeiro encontro. No encontro de hoje a gente vai dar continuidade à disciplina e a gente vai falar sobre a organização do Estado e a administração pública. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando da formação do Estado é que existem 3 elementos principais para a sua formação. Ou seja, 3 elementos sine qua non, sem as quais não pode o Estado existir. Ao menos não o Estado que a gente conhece, o Estado enquanto conceito desde o século XVI, que é um governo, um povo e um território. A gente pensa o Estado muito enquanto geopolítica, enquanto uma população e um território que possui um governante. Então, isso são as 3 principais características. Não existe Estado sem um povo, sem uma população. Não existe o Estado sem um território a ser ocupado e a ser delimitado e a ser gerido por um governo. Óbvio que quando a gente fala de território, não é apenas a terra, não é apenas o chão, mas é também o espaço aéreo e o espaço aquático que está dentro desse processo geopolítico, que está dentro dessa administração governamental e está dentro também de uma possibilidade de utilização pelo povo desse Estado. Então, esses são os 3 elementos que caracterizam o Estado. Esses são os 3 principais elementos definidores de um Estado enquanto conceito, enquanto uma noção que a gente tem desde o século XVI, final do século XV. E quando a gente fala dessa noção de Estado, a gente está falando de uma organização burocrática de poder. O que isso quer dizer? Uma organização quer dizer que é um conjunto que pensa procedimentos, e esses procedimentos eles são procedimentos administrativos que têm uma determinada forma de acontecer. Ou seja, para você fazer algo dentro do Estado, ele segue alguns rituais. Por isso que é uma organização burocrática. Ela é soberana porque, enquanto Estado, desde o século XVI, ele tem autonomia, não existe nada acima dele. Ele se autogoverna, ele se autorregulamenta, ele estabelece as suas leis máximas. Então, por isso é um Estado burocrático, é um Estado burocrático soberano e que possui o poder, obviamente, não apenas para se autogerir, mas também para comandar o seu povo, para comandar o seu território. Como eu falei, pode ser o território aquático, pode ser o espaço aéreo, o espaço terrestre, enfim, do seu território físico. Então ele possui um comando que ele não tem nada acima dele enquanto gerenciamento político, enquanto gerenciamento administrativo, enquanto qualquer forma de gestão que a gente possa conceber. E quando a gente pensa no caso do Brasil, afinal estamos falando do Estado, da formação do Estado brasileiro, embora o conceito surja antes, a gente pensa a partir principalmente de 1808, com a chegada da família real, com a chegada da família que comandava esse território, comandava um povo, que está mais diretamente ligado às questões e às aspirações daquele território, daquela nação que começa a surgir no século XIX. Então a gente pensa muito esse Estado brasileiro, essa formação de maneira mais burocrática para gerenciar e gestar o poder, principalmente a partir do século XIX, no início do século XIX, e que tem um arco que termina
quase no final do século XIX, com a proclamação da República, né? A proclamação da República Federativa do Brasil. Então, esse processo de formação estatal no século XIX ele é fundamental para que a gente entenda como é que funciona o Estado brasileiro. Afinal, temos ao todo, historicamente, 7 constituições, e a primeira Constituição, ou seja, a Carta Magna, o documento principal que diz a forma como a sociedade brasileira se enxerga e como deve atuar enquanto sociedade dentro desse território, vinculada a um governo. Então, esse documento tão importante também surgiu nesse século. Então, esse século XIX ele é importante para a gente entender a formação do Estado, não apenas pela chegada da família real, dos governantes, daquela pessoa que gere o poder, o povo e o território diretamente dentro do nosso país, como também no final, com a proclamação da República, mas também ainda em 1824, com a primeira Constituição. A primeira Constituição que tivemos. Hoje estamos na 7ª Constituição, a Constituição Federal de 1988, considerada a Constituição cidadã, é uma Constituição que ela busca atender alguns anseios mais humanitários, se assim podemos falar, principalmente a partir dos seus artigos 3º e 6º, que propõem a sociedade, ou seja, uma formação, uma relação de pessoas dentro de um território que se gerem e que possuem interesses em comuns. E aí já no século XIX, óbvio, e aqui a gente está falando já da Constituição do século XX, mas desde o século XIX surge a noção de Estado-nação, a parte do nação que identifica as questões culturais. A gente está falando de uma sociedade que deve ser livre, que deve ser justa, que deve ser solidária, que deve ser sem pobreza e sem discriminação. Isso tudo diz em nosso artigo 3º da Constituição Federal de 1988, uma sociedade livre, justa, solidária, sem pobreza e sem discriminação, e que deve ter acesso a alguns bens, ou seja, a nossa população, o nosso povo, independentemente do governo, independentemente do tamanho do território que aumente ou que diminua, isso faz parte já do nosso Estado, por causa dessa Carta Magna de 88, também tem que ter direito a alguns acessos sociais, como moradia, alimentação, trabalho, educação, transporte, lazer. Lazer, a gente às vezes menospreza, mas o lazer faz parte. Tem uma música do Titãs que fala um pouco disso. A gente não quer só comida, a gente quer dinheiro, diversão e arte. A gente quer arte, a gente quer o lazer, a gente quer a cultura. Então passa a ser também um dos nossos direitos na nossa Constituição. Segurança, como eu falei, também, entre outros aspectos que estão, e aí nessa parte de acesso, principalmente no artigo 6º. Essas formas de acesso, esses direitos que a gente passa a ter com essa Constituição Federal mais recente, atual, contemporânea, que nos rege, ela pensa muito esse viver em sociedade, esse viver bem em sociedade, e por isso que levanta aquelas outras questões vinculadas ao artigo 3º, como eu citei, rapidamente, que a gente vai discutir nas nossas próximas aulas de maneira mais detida, alguns desses aspectos. E ele considera um viver bem em uma sociedade que é diversa, mas que tem que ser harmônica, principalmente numa questão de convivência, porque quando a gente pensa o Estado enquanto Estado-nação, ou seja, um Estado que tem uma cultura, que tem uma identidade, a gente pensa também nas diferenças, nas divergências. A harmonia deve vir também da diversidade, não apenas da homogeneidade, ou seja, daquilo que é igual. As diferenças, elas devem ser consideradas, mas não devem acabar com uma harmonia social. E essa harmonia social ela é garantida pela Constituição. Por isso que ela fala, já no seu artigo, quase seu artigo inicial, no artigo 3º, em uma ausência de discriminação. Não deve haver discriminação, não deve haver preconceito. De nenhum tipo. Religioso, racial, étnico, cultural, de gênero, nenhum tipo de discriminação deve ser aceita. E para garantir que essa sociedade funcione, no caso brasileiro, para garantir que essa Carta Magna, essa Constituição Federal, ela seja cumprida e que os seus preceitos sejam executados, que seus preceitos cheguem à população, a gente tem o que a gente chama dos 3 poderes, que todos conhecem, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Então, esses 3 poderes eles servem exatamente para garantir, por isso que eles são interdependentes, eles não tem que haver sobreposição.
para evitar algumas atitudes de forma tirânicas, algumas atitudes de formas autoritárias. Embora muita gente saiba, né, da formação desses três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário, pouca gente para pensar quem de fato faz, né, esses poderes que estão ligados, né, a uma Constituição, que estão ligados a uma soberania, como a gente falou, do Estado, para que seus preceitos sejam perpassados a toda a população, no nosso caso, para toda a população do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Então a gente tem que pensar quem é que coloca isso em prática, quem é que está responsável por fazer isso chegar à população, ao povo brasileiro e às pessoas em nosso território, mesmo que não estejam legalizados enquanto cidadãos. Né? E quem faz isso é a administração pública. É a administração pública em suas diversas instâncias, em suas instâncias executivas, desde o Exército até a instância da educação, da saúde, do transporte e outros que podem haver, no seu legislativo, né, com os deputados, com os vereadores, com os senadores, de diversas instâncias dos entes federativos, que a gente vai entender depois o que é que se trata desses entes federativos, e do judiciário. Embora o município não tenha o judiciário esteja ligado à União, a gente tem dentro das suas comarcas representações judiciárias. Né? Então, essa administração pública ela é responsável por fazer valer, né, vinculada a esses poderes, por fazer valer aquilo que está dentro dos princípios do Estado, no caso nosso, do Estado brasileiro. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a administração pública ela é responsável por gerir, por garantir, por fazer acontecer os direitos e os bens da população. Então, aquilo que é de direito da população deve ser atendido, como diz, né, a nossa Carta Magna. Quem faz isso acontecer? De que forma isso vai acontecer? Bom, quem vai colocar isso em prática é exatamente a administração pública, a partir, óbvio, de seu âmbito, de sua competência federal, estadual, municipal, intermunicipal, interestadual, vai depender dos arranjos que são possíveis de serem feitos. Um exemplo que pode ser bom para a gente entender, né, pode ser frutífero para a gente entender esse processo da administração pública como feito para atender as necessidades, né, os direitos e os desejos da população, são os recentes casos da chuva na Bahia. No interior baiano, a gente teve chuvas que atingiram dezenas de cidades e mais de 100 mil pessoas foram afetadas diretamente. Eu vou colocar aqui um caso em tela que a gente pode perceber, por exemplo, como a gestão, né, municipal ela pode se intercalar com as gestões estaduais e federais. E esse caso é muito proeminente, muito importante para a gente discutir. A gente pode perceber de forma mais direta que não ocorreu apenas apoio, né? E quando eu falo apoio, né, eu digo não apenas de dinheiro, mas de equipamento, de pessoal, né, de pessoas e de ajuda de todo tipo, né, de abrigos, de alimentos, não apenas dos municípios vizinhos, dos municípios afetados, ou seja, não apenas pelas prefeituras, pela administração pública dos municípios, nem apenas do estado da Bahia. A gente teve estados até de outras regiões do país, né, das regiões do Sudeste, notadamente, que são vizinhas além do estado baiano. A gente teve também apoio, evidentemente, do governo do estado da Bahia, mas também do governo federal. Então isso é uma forma de entender como é que a administração pública ela pode acontecer, né, e ela deve acontecer para atender aos anseios, né, às necessidades e aos direitos da população. Então, para garantir aqueles direitos que estão na Constituição Federal, foi preciso um apoio federal, estadual, onde se encontram os municípios, mas também de outros estados que não tinham relação direta com aquele ocorrido. A gente teve o estado de São Paulo, do Espírito Santo, entre outros, do Nordeste principalmente, mas também do governo federal. Bom, mas a administração pública, para ela correr, ela parte de alguns princípios. De fato, são 5 princípios, né? O primeiro é o da legalidade. O que é isso? É você agir sempre dentro da lei, sempre dentro daquilo que a lei permite que você faça. Né? Então, ao servidor, ao administrador público, né, não é permitido às pessoas que geram os bens, os direitos, né, e os desejos da população, não deve agir fora da legalidade. Ele deve sempre agir dentro da lei, em cumprimento da lei. E sempre de maneira impessoal. Ou seja, você não deve, enquanto administrador público, né, não deve criar nenhuma ação
não deve legislar, você não deve executar, não deve realizar nenhum ato nem de governança, né, que seja voltado para o interesse de algumas pessoas. Você não deve agir de forma discriminatória, né? Você deve agir de maneira indiscriminada, da mesma forma para todos. Isso é um princípio da impessoalidade. Terceiro princípio, a gente tem um princípio da moralidade, é uma forma de decoro. É você agir dentro daquilo que se espera, né? Há um ditado que diz, né? A mulher de César não deve apenas ser honesta, deve parecer honesta, e isso também tem a ver com um princípio da moralidade, né? Você deve agir sempre dentro daquilo que é mais aceito socialmente, mesmo que não seja ilegal, mas você tem que entender que e a gente está falando de uma sociedade, né? A gente está falando do Estado relacionado com a sociedade, com o bem viver, então enquanto sociedade você deve agir dentro sempre de princípios morais, além dos princípios legais e impessoais, né? Que são os primeiros e os segundos princípios. Um quarto princípio dentro da administração pública é o princípio da publicidade, né? Você tornar público, de você apresentar, de você demonstrar. Isso fica cada dia mais claro, principalmente com as leis, né, de transparência ativa que surgem aos processos de demanda social, às prestações de conta, né? Isso tudo tem a ver com a accountability, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse processo da publicidade é muito importante enquanto princípio da administração pública. A administração pública não deve agir de forma a escamotear, de forma a esconder nada da sua gestão, nada da sua administração, nada, né, da sua atuação. Então, a governança, a atuação da administração pública deve ser sempre de forma a publicizar as suas atividades. E por fim, a gente tem o último princípio, o quinto princípio, que é o da eficiência. Ou seja, você tem que agir da melhor forma possível, de uma maneira mais rápida possível. A gente tem que fazer cumprir para que a população tenha seus direitos. Quando a gente fala de administração pública, a gente está sempre falando disso, né? É garantir direitos e desejos da população, no nosso caso, da população brasileira. Então, a população brasileira ela deve sempre ser atendida de maneira eficiente, o máximo de eficiência que seja possível dentro das condições desses entes federativos da administração pública, né? Óbvio que a gente sabe que nem sempre as situações são as mais adequadas, nem sempre se tem pessoal mais bem treinado, os melhores equipamentos, os mais bem remunerados, enfim. Mas dentro das condições que são encontradas, né, e aí principalmente quando a gente pensa, no nosso caso, no município, para a administração pública ela tem que agir com eficiência. Então esses são os 5 princípios de qualquer administração pública no Brasil, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? E são esses princípios que permitem que sejam adotadas as governanças, né? Que é a forma de você gerir os recursos da sua administração. Né? Cada administração vai ter uma governança diferente, ou seja, vai agir com base em algumas propostas distintas, mas que não podem fugir dessas obrigações que a administração pública, desses 5 princípios que a gente falou, que a administração pública deve ter. Então, os recursos do Estado eles devem ser geridos, né, a partir de uma lógica, de um pensamento de atuação para alcançar os direitos, porque o atendimento aos direitos, né, e aos desejos da população, as soluções para isso vai variar de cada administração. E é isso que a gente chama da governança. Né? Mas essa boa governança, ou seja, a boa prática da governança, também tem alguns princípios. Ela não pode acontecer apenas de maneira a obedecer à administração pública de forma ampla. A gente tem, por exemplo, 6 princípios da boa prática e da boa governança, ou seja, da boa forma de você gerir esses recursos, da boa forma de você colocar em prática as suas ações, os seus planejamentos, as suas ideias para que a população seja atendida em seus direitos, em seus anseios, em seus desejos. A primeira boa prática, né, das 6 que a gente tem da governança é a capacidade de resposta, ou seja, a eficiência, você conseguir atender de fato aquele anseio, aquele desejo, aquele direito, de você, com a sua proposta, conseguir de fato resolver um problema. Então você tem que conseguir resolver um problema. Para você ter uma boa prática de governança, a sua solução tem que de fato solucionar. Né? O problema tem que ser resolvido.
Então, é dentro desse princípio que as governanças têm que ser realizadas. Não adianta a gente propor algo sem ter a certeza ou sem garantir que o problema vai ser resolvido. E o segundo princípio da boa governança, da boa prática, é o da integridade, né? O fortalecimento de uma certa conduta moral, né? O mesmo exemplo que eu citei acima da esposa de César serve aqui, né? Você deve ser íntegro, você deve também parecer íntegro, né? Você deve demonstrar isso, você deve servir como exemplo, ou seja, uma boa prática de governança, ele deve servir como um bom exemplo. A terceira boa prática que a gente vai ter é a confiabilidade, ou seja, você ser confiável, você parecer confiável, para que a população saiba que o que a administração pública está fazendo, aquela proposta que está fazendo, ela é de fato o desejo de atingir a população, de conseguir fazer com que o direito da população ele seja atendido. E para atingir isso, a gente tem, por exemplo, também o quarto princípio, que é o da melhoria regulatória. Ou seja, você facilitar uma avaliação, uma fiscalização das suas ações, né, dos seus atos, das suas propostas. Isso tudo tem que acontecer de maneira, né, que a população, que a organização social, por exemplo, consiga perceber que aquilo tudo, de fato, que você está propondo, ele pode ser avaliado, ele pode ser fiscalizado, né? Tem que haver possibilidade para isso, né? Tem que haver as formas, os mecanismos para isso. Tem que haver formatos, tem que haver propostas também que seja possível haver essa avaliação e essa fiscalização de uma boa governança, ou seja, de uma boa proposta, mesmo que seja uma proposta que pareça, aos primeiros olhos, uma proposta evidentemente de boa melhora para a população, de garantia de direitos, de garantia de desejos atendidos. Isso tem que ser possível de ser avaliado também, né? Ela tem que ser passível também de fiscalização. E uma das formas, que aí é uma quinta característica, né, um quinto princípio da boa prática de governança, é o da prestação de contas, é o accountability. Algumas pessoas pensam dessa forma, que é a forma de você comprovar. Então não existe apenas a possibilidade de avaliar, como você tem que também conseguir comprovar aquilo que você está fazendo, né? Você tem que prestar conta se foi feito, como foi feito, se foi atendido naquela proposta inicial do seu projeto. Então isso tudo tem que estar dentro de um princípio de boa governança, que é o da prestação de contas, né? As pessoas têm que saber, afinal, foi atendido, não foi atendido, por que foi atendido, por que não foi atendido, o que faltou, o que conseguiu ser feito. E por fim, a última característica é a transparência da boa governança, ou seja, não adianta você apenas prestar contas, mas também quando alguém solicitar, que é o que a gente chama de transparência passiva, ou seja, alguém solicita alguma documentação, alguma informação, a administração pública tem que agir de maneira transparente, responder de forma ágil, de forma dentro da lei, né? Hoje a gente tem a Lei de Acesso à Informação Pública, que estabelece alguns prazos para serem respondidas as demandas, mas também uma outra forma de transparência é a transparência ativa. Ou seja, você, enquanto bom gestor, para ter uma boa governança, para ter uma boa administração pública, você tem que fornecer o máximo de informação possível sobre as suas ações, sobre as suas propostas, de maneira preventiva, né, de maneira posterior também, né, quando forem concluídas as ações ou durante a ação. Isso deve acontecer de maneira transparente. Então essas são esses 6 princípios ou essas 6 características de uma boa prática de governança. A gente tem alguns exemplos, né, de boas práticas de governança sendo realizadas ou tentativas dentro desses princípios, né? Eu vou apresentar aqui na tela agora para vocês um deles, que algumas prefeituras tentam, considerando esses 6 aspectos citados. Nesse caso aqui, eu vou trazer 2 exemplos, né, que, sobretudo, eles pensam na fiscalização, na integridade e na transparência, como é o caso da Prefeitura de Maricá e do município do Rio de Janeiro. Em Maricá, a intenção, né, e como diz a matéria, é consolidar um modelo de governança moderno e eficiente, que seja capaz de inibir a evasão fiscal, aumentar a arrecadação própria do município, é algo que a gente vai falar, né, posteriormente sobre essa questão de arrecadação devido à descentralização e autonomia municipal do ente federativo, que veio com a Constituição Federal principalmente, e contribuir para a competitividade da economia local. Bom, isso é a proposta de Maricá, né? Além disso, eles dizem que vão divulgar, né, e aí o plano ao final de cada ano com as principais ações a serem desencadeadas, ou seja, de maneira
prospectiva ainda e garantindo a transparência e o controle do cidadão. Então a gente consegue observar dentro desse modelo de Maricá, né, o que eles chamam já de governança moderna, né? É algo que tem eficiência, que tem, né, transparência, a prestação de contas, melhoria regulatória, né, que procura também se apresentar, e aí uma proposta que busca uma ideia de integridade, né, e aí, óbvio, tentando responder uma capacidade de resposta a uma demanda que já tinha, né. E no caso da capital do Rio de Janeiro, né, a prefeitura deu início ao que eles chamaram de Jornada Carioca de Integridade, né. Então, já tem relação com a governança, e aí quando a gente vai ver os 5 eixos, isso fica mais evidente. Quando a gente vê que os 5 eixos são transparência, integridade, governo digital, relacionamento com o cidadão e gestão de riscos. Então, para a gente fechar a nossa segunda aula, é importante entender essa formação do Estado, né, enquanto uma organização burocrática, né, soberana, que gera, que demanda, né, algum poder, né, a partir de 3 aspectos, né, a partir de um governo que gerencia, que administra o território e a sua população. E aí lembrando aqueles conceitos de território amplo, do que é a população, e também das formas de governos distintas que a gente vai ver no nosso próximo encontro dos entes federativos em nosso país. Que no caso brasileiro está muito ligado aos 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes, são autônomos e importantes para ter a governança, ou seja, para que eles consigam fazer ações para o desenvolvimento do bem, dos recursos sociais. Bom, e pensando nessa formação do Estado, né, vinculada ao território, à população e ao governo, e pensando que existe, no caso brasileiro, esses poderes para garantir uma governança, ou seja, para garantir que as ações sejam possíveis de serem feitas de maneira independente, a gente tem quem faz isso, né, que é a administração pública, que possui alguns princípios, como a gente viu. E é importante, né, para a gestão conseguir fazer a sua boa governança a partir dos princípios não apenas da administração pública, que são princípios mais amplos, como também princípios ligados à própria forma de gerir os recursos públicos, os recursos estatais, né, dentro daqueles 6 princípios da governança que a gente viu no nosso encontro hoje.